TV Votoline. Compromisso com a verdade. E eu quero cumprimentar a todos dizendo que este é o programa Redenção Teológica, transmitido pela rádio e TV Votoline. E na aula de hoje nós vamos falar sobre dízimo e oferta, um tema muito discutido, para não dizer polêmico, que desperta algumas dúvidas, sendo algumas delas: o dízimo está na Bíblia? Pode um homem roubar a Deus? O que o pastor e a igreja faz com o dízimo? E nós vamos buscar na Bíblia a resposta para algumas dessas perguntas. E eu gostaria de agradecer você que está nos acompanhando nas nossas aulas e que tem sido um divisor de água para o teu ministério. Você que está começando a dar os teus primeiros passos na vida ministerial, você que tem despertado o desejo e o conhecimento das Escrituras de Deus, mas que tem algumas dúvidas, algumas incertezas, você talvez não conheça algum termo que está na Bíblia, alguma palavra que você não é do teu cotidiano, do teu costume. E eu quero aqui, nesse programa, poder te ajudar a elucidar as dúvidas e as incertezas que vocês estão encontrando no começo da tua conversão, você que está preparando os teus primeiros esboços como pregador e como ministro da palavra de Deus. Pois bem, nós vamos ter como texto base o livro de Malaquias, capítulo 3, não poderia ser outro livro, mas o livro de Malaquias, capítulo de número 3, nós vamos fazer menção do versículo de número 8 ao verso de número 11, onde a palavra de Deus nos diz assim: Roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Olha a palavra de Deus sendo revelada ao profeta Malaquias e dizendo, respondendo à pergunta do profeta e respondendo à pergunta da nação: em que temos te roubado? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Verso de número 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Redobra a tua atenção, marca aí no teu caderno de anotação e que você possa ir anotando esses textos chaves que vai nos dar base para essa aula. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Versículo de número 11: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui nós temos o capítulo de número 3 do livro de Malaquias, a resposta de umas dessas perguntas que surgem no começo da nossa caminhada. Talvez você já tenha aí 15, 10, 20, 30 anos, eu não sei, mas surge ainda essa pergunta na tua mente, no teu coração: pode o homem roubar a Deus? Então aqui nós temos Malaquias dizendo para nós, escrevendo aquilo que saiu da boca do Eterno, revelado pelo Espírito Santo ao coração de Malaquias, o profeta, dizendo: roubarás o homem a Deus? O que nós temos de roubar? No dízimo e nas ofertas. Nós temos aqui também, para contextualizar, o verso de número, o capítulo de número 3, o versículo de número 8 ao número 11, nós temos também no capítulo de número 3, do verso de número 2 ao versículo de número 5, onde a palavra de Deus nos diz assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá
quando ele aparecer, porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á afiando e purificando a prata, e purificará os olhos de Levi. Olha que interessante essa palavra. No lado, na parte B do versículo de número 3, e purificará os filhos de Levi e os afiará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Verso de número 4. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Olha que interessante. Nós vamos parar aqui no versículo de número 4, para que você possa redobrar a tua atenção nesse versículo, porque a palavra de Deus nos diz assim: como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então a palavra de Deus está dando uma alusão que na antiguidade, no tempo antigo, o povo trazia as ofertas nas mãos dos sacerdotes que trabalhavam na casa do Senhor. Verso de número 5. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então por que eu quis trazer esse versículo de número 5 para contextualizar? Porque a palavra de Deus nos fala que o dízimo e a oferta trazido na casa do Senhor também era para o pobre, o estrangeiro, a viúva e o necessitado. E aqui a palavra de Deus nos fala que o homem perdeu o temor a Deus e transgredia as leis, os estatutos e os mandamentos de Deus. Como assim, pastor? Eu quero trazer como concordância o livro de Deuteronômio. Nós vamos voltar para a Torá, para o Pentateuco, o livro da lei, e nós vamos fazer menção no capítulo de número 18 do livro de Deuteronômio. E eu gostaria que você fosse aí no teu bloco de nota, no teu caderno de anotação, anotando todas as palavras que foram ditas, que estão sendo ditas, os versículos, os livros, os profetas que estão sendo citados, para que você depois dessa aula, posteriormente a essa aula, você possa fazer a sua própria conclusão, tomar a sua própria conclusão, e tendo assim a revelação daquilo que Deus traz a esse assunto tão polêmico que se trata do dízimo e oferta. Então nós vamos ler aqui no livro de Deuteronômio, capítulo de número 18, do verso de número 1 ao versículo de número 8, onde a palavra de Deus nos diz assim: os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas do Senhor, e da sua herança comerão, pelo que não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhe tem dito, pois serão o direito dos sacerdotes, e a receber do povo, dos que sacrificam o sacrifício, seja boi ou gado moído, de grão ou ao sacerdote, a espada e as queixadas e o bucho, dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosqueia das tuas ovelhas. Verso de número 5. Porque o Senhor teu Deus escolheu de todas as tribos para que assista a servir no nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. E quando vier um levita de alguma das tuas portas,
de todo Israel, onde habitar e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e servir no nome do Senhor, seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio. Então nós temos aqui a palavra de Deus nos revelando que Deus não constituiu, Deus não deu parte em herança e possessão as terras que ele deliberou a Moisés e a Josué para que repartisse as 12 tribos de Israel. Então Deus reparte as 12 tribos de Israel a terra, mas escolhe a tribo de Levi para que não tenha uma terra determinada, que não tenha uma parte determinada na terra, mas a herança dos levitas seria a casa do Senhor, seria o cuidado do Senhor sobre a vida deles. Então eles serviriam a Deus na tenda da congregação e seriam mantidos, sustentados pelo próprio Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E como confirmação, como sustentação a esse capítulo de Deuteronômio, capítulo de número 18, que nos afirma que Deus sustentará os levitas, nós temos o livro de Números, nós vamos voltar um pouco para trás, o livro de Números, também no capítulo de número 18, em que nós vamos fazer menção do versículo de número 20 ao verso de número 24, aonde a palavra de Deus nos diz assim: disse também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, a tua herança, no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério, que exercem o ministério da tenda da congregação. Eu vou parar aqui no verso de número 1, para que você entenda o que Deus está dizendo. Ele está dizendo a tribo de Levi, que o povo será mantido pelo Deus de Israel, por eles não ter parte na terra que Deus repartiu às 12 tribos. No verso de número 22, a palavra de Deus nos diz assim: e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Verso de número 23, mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. No verso de número 24, a palavra de Deus nos diz assim: porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdareis. Então nós temos aqui a conclusão da palavra de Deus nos dizendo que os levitas serão supridos, eles terão como supridor o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A herança do povo levita é o próprio Deus. É Deus que vai sustentar, é Deus que vai trazer, é Deus que vai fazer sobre a vida dos levitas. Através de quem? Através de todos aqueles que saíam de Jerusalém, Judá e toda a circunvizinhança e traziam as suas ofertas queimadas em cheiro suave ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que através dessa oferta sustentava os levitas. Então nós temos aqui nos dois primeiros tópicos a palavra de Deus em Malaquias dizendo: roubarás o homem a Deus? Pode o homem roubar a Deus? E isso levanta essas dúvidas no coração de algumas pessoas, dizendo: pode um homem roubar a Deus? O que o pastor e a igreja faz com o dízimo
o homem é amaldiçoado quando não dá o seu dízimo na igreja. E agora nós construindo essa aula através do livro, tendo como base o livro de Malaquias, capítulo de número 3, nós encontramos que sim, o próprio Deus, o Eterno, vai nos dizer, sim, o homem me rouba no dízimo e nas ofertas. E agora no livro de Deuteronômio, no livro de Números, nós encontramos uma classe que Deus, o próprio Deus, escolheu para ser mantido e sustentado pelas ofertas e pelos dízimos que o povo trazia à casa, à tenda da congregação, à casa de Deus. Mas agora nós vamos encontrar uma classe de pessoas para identificar esse tema tão polêmico, em que diz, roubarás o homem a Deus? Pode o homem roubar a Deus no dízimo e na oferta? Então eu quero agora que você encontre o livro de 1 Samuel, e Deus vai revelar aos nossos corações, através da palavra de Deus, que existiu sim, e que existe pessoas que roubam a Deus. Então nós vamos encontrar aqui no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, no capítulo de número 2, livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, do verso de número 12 ao versículo de número 17, onde a palavra de Deus nos diz assim: os crimes dos filhos de Eli. Então agora nós vamos ler uma passagem bíblica que nos aponta o caráter, a conduta dos filhos de Eli, como sendo instituídos sacerdotes na terra de Siló. E no versículo de número 12, a palavra de Deus nos diz assim: eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não conheciam a Deus. Como assim? A palavra de Deus vem nos dizendo que os filhos de Eli, do sacerdote Eli, eram filhos de Belial. Por quê? Deus caracteriza os filhos de Eli, Ofni e Finés, como filhos de Belial, filhos da rebelião, filhos de um demônio. E no versículo de número 13, a palavra de Deus nos diz assim: porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo quanto o garfo trazia, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Então nós encontramos aqui a palavra de Deus nos dizendo que esses 2 homens, Ofni e Finéias, junto com o seu moço, aquele que servia, o serviçal desses 2 sacerdotes, então nós encontramos aqui a palavra de Deus sendo revelada, nos dizendo que Ofni e Finéias eram sacerdotes de Deus, mas que na sua prática, porque o seu caráter é revelado aqui como ladrão e usurpador daquilo que era de Deus, eles tinham instituído aquele jovem, aquele moço, que dava com um garfo de 3 dentes, que dava sobre a panela, o caldeirão, a panela, e tirava aquilo que o homem trazia como oferta de sacrifício aos seus pecados, que era para sanar a ira de Deus sobre a vida, sobre a família. Muitos traziam também naquela época uma oferta de voluntária para agradecer ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por tudo que Deus tinha feito na sua terra, na sua colheita, que Deus tinha guardado a sua família, tinha abençoado a sua casa, e vinha até a terra de Siló, até a cidade de Siló, na tenda da congregação, e queria queimar, sacrificar a Deus, para que esse sacrifício subisse às narinas de Deus e cheirasse, e Deus tivesse como um cheiro suave e aplacasse a sua ira, e tinha como gratidão essa oferta que esse homem trazia. Mas a palavra de Deus nos revela que o caráter de Ofni e Finéias era um caráter de ladrões e usurpador
daquilo que era trazido à casa de Deus. Nós vamos continuar aqui no versículo de número 15, onde a palavra de Deus nos fala assim: também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti a carne cozida, senão crua. Versículo de número 16. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então lhe dizia: não agora, há-as de dar, e se não, por força a tomarei. Versículo de número 17. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então nós temos aqui a palavra de Deus sendo revelada, que os sacerdotes, Ofni e Finéias, o filho de Levi, do sacerdote Eli. Então nós encontramos aqui a transgressão que esses homens faziam com as leis, os estatutos e os mandamentos de Deus na terra. Porque a palavra de Deus nos fala que primeiro era oferecido para Deus, e aquilo que sobrava, aquilo que ficava, era para ser suprimento, era para ser para fome, para mantimento daqueles homens. Mas eles faziam o contrário. Eles roubavam, usurpavam aquilo que direito era de Deus. Então nós encontramos aqui a concordância do capítulo de número 3, do verso de número 8 ao versículo de número 11 do livro de Malaquias, dizendo aos nossos corações, revelando a palavra de Deus ao nosso coração, nos perguntando: poderás o homem roubar a Deus? Então nós temos aqui na Bíblia, sola escritura, a Bíblia sendo revelada aos nossos corações, a Bíblia propriamente se revelando. Nós temos aqui, então, encontramos no capítulo de número 2 do primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, no verso de número 12 ao versículo de número 17. Nós encontramos aqui a palavra de Deus nos dizendo isso. E também nós vamos ler o versículo de número 22, do versículo de número 22 ao 26, que nos diz assim: e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Então aqui tem um discurso de Eli sobre os seus filhos, Ofni e Finéias, dizendo no versículo de número 22, era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos fazia, e todo Israel, e como se deitava com as mulheres, e que as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Então esses homens não faziam somente a prática maldita de roubar aquilo que era de Deus, mas Eli, o próprio sacerdote Eli, vem com uma palavra dizendo que era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Verso de número 23. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa boa fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Verso de número 25. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele?
mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Verso de número 26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Então nós vemos aqui a palavra de Deus, um relato no versículo de número 22 ao verso de número 26, a palavra de Deus nos dizendo o ato abominável que os sacerdotes Ofni e Finéias faziam na tenda da congregação. E isso chegou até os ouvidos do seu pai ali, mas que velho e avançado de idade não tinha mais força e não tinha mais peso na sua palavra para que mudasse o ato abominável que esses homens faziam na tenda da congregação. Mas a palavra de Deus também nos revela que isso já era um plano de Deus para tirar a vida desses homens, porque eles tinham transgredido as leis, os estatutos e os mandamentos de Deus na casa do Senhor. Então nós construímos o texto no livro de Malaquias, capítulo de número 3, roubarás o homem a Deus? Você que está me ouvindo, você que está assistindo essa aula ao vivo, você que posteriormente a essa aula ao vivo vai tomar nota de todos os capítulos, versículos, de todos os profetas anunciados, a palavra de Deus sendo revelada no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você está tomando nota. E eu espero que a palavra de Deus esteja penetrando na tua junta e medula e trazendo elucidação a essas dúvidas que Satanás tenta colocar no teu coração. Então agora nós vamos fazer a conclusão desse texto e eu quero que você vá comigo lá no livro de Mateus, capítulo de número... Livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, livro de Mateus, no capítulo de número 21. Livro de Mateus, capítulo de número 21, e nós vamos fazer menção do versículo de número 12. Livro de Mateus, capítulo de número 21, e no verso de número 12, onde a palavra de Deus nos diz assim. Olha que maravilhoso, no prefácio, na epístola, a palavra de Deus nos diz assim: e entrou Jesus no templo de Deus. Olha que interessante essa palavra. Capítulo de número 21 do livro de São Mateus, no verso de número 12, a parte A do versículo nos diz assim: e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. Então a palavra de Deus nos mostra, nos revela a indignação de Deus personificado em Jesus Cristo na terra, onde Jesus entra no templo. E eu quero trazer aqui um parênteses para você, quero abrir um parênteses. Eu quero trazer uma concordância. Porque se no Antigo Testamento Ofni e Finéias praticava esse ato abominável diante dos olhos de Deus, onde eles roubavam a oferta alçada, o dízimo, aquilo que era trazido para ser queimado em oferta e sacrifícios a Deus, então o moço que praticava tal feito e tal abominação, ele tinha o consentimento dos dois sacerdotes. Então ele estava debaixo de uma ordem, ele estava debaixo de um consentimento de Ofni e Finéias. E nós também agora, lendo o capítulo de número 21 do livro de Mateus, nós encontramos também essa prática abominável sendo revelada no capítulo de 21, mas eu quero que você vá comigo agora para que a gente possa parafrasear esse texto, contextualizando, com o livro de João. Nós vamos decorrer um pouquinho aqui para frente, o livro de João, capítulo de número 2, e nós vamos fazer menção do capítulo de número 2, nós vamos fazer menção da palavra de Deus no verso de número 12 ao versículo de número 16, livro de João, capítulo de número 2, nós vamos fazer menção do verso
de número 12 ao versículo de número 16, onde a palavra de Deus nos diz assim: depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus discípulos, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Verso de número 13. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados, e tendo feito um azorragem de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou os dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. Verso de número 16. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Então nós encontramos nos livros de Mateus e no livro de João a transgressão, e isso implica e revela o caráter de Anás e Caifás. Haja vista que aquilo que era feito pelos filhos de Eli no Antigo Testamento, dentro da casa da congregação, da tenda da congregação, Deus nos aponta, nos revela também no livro de Mateus e no livro de João, a prática abominável que Anás e Caifás, sumos sacerdotes na época de Jesus, é revelado, porque tudo aquilo que era feito, tudo aquilo que era realizado dentro do templo de Deus e fora do templo de Deus, no pátio e na cidade, tudo que era relacionado à palavra de Deus, tudo que era relacionado às leis, os estatutos, os mandamentos e as ordenanças, as práticas religiosas, nós encontramos também o consentimento. Por quê? Não foi Anás e Caifás que pediu a morte a Pôncio Pilatos, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então toda a autoridade do Sinédrio e tudo que era feito, realizado dentro do pátio, dentro do templo, tinha um consentimento de Anás e Caifás. Então nós vemos aqui também a prática abominável dos homens roubando, usurpando, cambiando e fazendo aquilo que trouxe a ira de Deus sobre a face da terra. E nós encontramos aqui então mais um apontamento no livro de Mateus, capítulo de número 21, no verso de número 2, e no livro de João, capítulo de número 2, no verso de número 12 ao versículo de número 16, aonde diz: roubarás o homem a Deus? A pergunta que Malaquias deixou no anais da eternidade, gravada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, o nosso livro de regra e conduta. Então nós temos a resposta aqui. E para parafrasear, terminando essa aula, eu quero que você vá comigo lá no livro de Marcos. Livro de Marcos. Vamos fazer menção do livro de Marcos. Nós vamos voltar um pouco aqui para trás, no livro de Marcos, e nós vamos encontrar uma passagem onde Deus revela o nosso coração, no livro de Marcos, capítulo de número 12. Quero que você volte um pouco para trás, do livro de João, e nós vamos encontrar o livro de Marcos no capítulo de número 12. Nós vamos fazer menção do verso de número 41 ao versículo de número 44, aonde a palavra de Deus nos mostra como nós devemos fazer a prática dos nossos dízimos e das ofertas que nós trazemos à casa do tesouro. Então nós temos aqui uma perfeita atitude em realizar a prática do dízimo e das ofertas, aonde na epígrafe, no prefácio, nos diz assim: a oferta da viúva pobre. Um texto muito conhecido, um texto muito pregado no momento onde vai ser anunciado os dízimos e as ofertas na igreja, na comunidade que você faz parte, na denominação em que você faz parte. Então o texto nos diz assim: estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos
depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou muito mais do que todos que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram o que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo quanto tinha, todo o seu sustento. Então nós vemos aqui que essa mulher não mediu, ela não barganhou com Deus, ela não fez, ela não colocou em xeque aquilo que ela tinha, ela não mediu, ela não mediu esforços vindo à casa do tesouro, ela depositou tudo aquilo que ela tinha em gratidão a Deus, ainda que ela era pobre, perante aqueles homens que depositavam na arca do tesouro. E também você vai encontrar essa mesma narrativa no livro de Lucas, capítulo de número 21, do verso de número 1 ao versículo de número 4. Você vai encontrar essa mesma narrativa dizendo a maneira que nós temos que trazer a nossa oferta, não por peso, não por angústia, não por opressão e nem por barganha, mas que nós viemos até a casa do tesouro. Aonde encontra a casa do tesouro? Onde você congrega, onde você vai com sua família, onde você vai agradecer a Deus, louvar a Deus. Eu não sei qual é a tua denominação e não importa aqui nessa aula, nem nesse estudo, mas o importante é que você tenha um lugar que você possa devolver a Deus tudo aquilo que Ele tem feito para a tua vida e na tua vida. Então eu gostaria de encerrar essa aula e eu gostaria que você pudesse tomar nota de tudo aquilo que foi anunciado, de tudo aquilo que foi falado, os textos bíblicos, e depois, posteriormente, você vai com calma, estudando, e eu tenho certeza que, através do Espírito Santo, Deus vai tocar no teu coração. Eu quero pedir te pedir para você que você possa compartilhar essa aula, você que está nos assistindo ao vivo, você possa transmitir para outras pessoas. Essa aula vai estar no YouTube, ela vai estar sendo transmitida no canal da Rádio e TV Votoline, na programação Redenção Teológica. Então eu gostaria que você pudesse compartilhar com os teus amigos, com os teus colegas de trabalho, a tua família, e para que possa elucidar essa dúvida que nasce no teu coração. Roubarás o homem a Deus? Um tema muito polêmico sobre dízimo e oferta. Eu quero pedir para você que você possa enviar para essa programação as tuas dúvidas, aquilo que tem nascido como incerteza no teu coração. Pastor, eu não estou conseguindo revelar esse texto bíblico, eu não consigo, eu leio essas cartas paulinas, os evangelhos, eu leio o Antigo Testamento, os profetas, e eu não consigo elucidar, eu não consigo revelar algumas palavras, não é do meu cotidiano, e nós estamos aqui para te ajudar. Eu quero que você manda para nós, aqui para o programa, perguntas, respostas. Eu quero que você interaja com essa programação através do WhatsApp 17 996 70 9202. WhatsApp 996 70 9202. E nós estamos aqui para te ajudar. Eu quero terminar essa aula orando pela tua vida, pela tua finança, pela tua casa, pelo teu trabalho, pela tua saúde. E que Deus possa te abençoar. E Deus te abençoando, você possa abençoar a casa de Deus com os teus dízimos e as ofertas. Só assim essa programação pode ficar no ar. Você está sendo abençoado, porque tem uma pessoa que abençoa essa programação. Tem uma pessoa que abençoa essa programação, que alcança outras pessoas que estão sedentas para ouvir a palavra de Deus. Então eu gostaria que Deus te abençoasse nesse momento, em nome de Jesus Cristo, tocando na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Se não há trabalho, que Deus possa abrir uma porta de emprego, que Deus possa abençoar o teu celeiro, em nome de Jesus Cristo, e tirar todas essas incertezas, esses embaraços, e que você volte, você que parou de dizimar na casa do Senhor, que você possa ser um instrumento de Deus, para que a obra missionária não pare, para que a obra da piedade
da caridade dentro da onde você congrega, na congregação, na igreja, na comunidade. Não pare. Muitas pessoas dependem de você, dependem do dízimo e da oferta que vai sair das tuas mãos voluntariamente. Em nome de Jesus Cristo, nós terminamos essa aula e eu quero que você fique com o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, e que todos sejam abençoados. Até a próxima aula, em nome de Jesus. TV Votoline. Compromisso com a verdade.